Bom, pessoal, então agora retomando, vamos analisar estrutura e funcionamento do poder legislativo. Estou começando a estrutura do poder legislativo. O poder legislativo pode ser analisado quanto à sua estrutura, na estrutura externa e em sua estrutura interna. Então, quanto à estrutura, o poder legislativo pode ser analisado sobre dois aspectos: estrutura externa e estrutura interna. Quanto à estrutura externa, o Poder Legislativo Federal adota uma estrutura bicameral, duas casas legislativas. Então, o Congresso Nacional ele é composto por duas casas legislativas, Câmara e Senado. Onde é que nós temos isso? Artigo 44 da Constituição. Olha como dispõe o 44 da Constituição. Diz lá: o poder legislativo, e aqui no âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de câmaras de deputados e do Senado Federal. Então, quanto à estrutura externa, o Poder Legislativo Federal, ou seja, o Congresso Nacional, é composto por duas casas legislativas, uma estrutura, portanto, bicameral. Cada casa legislativa com função distinta. A Câmara, como nós já vimos, tem como função, artigo 45, a representação popular. Ou seja, a própria ideia de princípio democrático. Olha lá o 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, nós temos aqui a Câmara exercendo a função de representação popular, princípio democrático. Já o Senado, olha lá o 46, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, do DF, eleitos segundo o princípio majoritário. O Senado, portanto, tem como função a representação dos estados e do Distrito Federal. Função aqui de representação do próprio princípio federativo. Caiu uma vez em prova de concurso, em prova oral, veja só, prova oral, né? Prova oral sempre tem uma pegadinha, né? Prova oral sempre tem aquela pegadinha. E recentemente, inclusive, né, caiu numa prova oral do Ministério Público, concurso de número 57, prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, indagou ao candidato se havia no Brasil possibilidade de eleição sem voto, do indivíduo ser eleito sem voto. O candidato titubeou um pouquinho e tal, acabou não respondendo. É até simples. O vice-presidente. O vice-presidente é eleito sem ter recebido nenhum voto. Olha lá o 77, só aqui é de curiosidade, tá? Depois vou voltar ao Poder Legislativo propriamente. Olha lá o 77, parágrafo 1º da Constituição. Diz lá: a eleição do presidente da República importará do vice, com ele registrado. Então, a eleição do presidente importa a eleição do vice, com ele registrado, sem que o vice tenha recebido nenhum voto. Nem sempre foi assim. Na Constituição de 46, se votava no vice também. Se votava no presidente, se votava no vice. Mas aqui é só para mostrar para vocês essas questões de prova oral. Sempre tem uma pegadinha, né? Eles pegam lá um dispositivo da Constituição para tentar derrubar o candidato. E vejam que caiu também uma prova oral, exatamente o que a gente está falando aqui, dessa estrutura externa bicameral e das funções de cada uma dessas casas legislativas. Foi perguntado ao candidato por que, olha só, por que a cúpula, Congresso Nacional, né? Você tem lá aquelas duas cúpulas do Congresso, uma para cima, outra para baixo, né? Colocando assim, uma para cima, outra para baixo. E foi perguntado ao candidato, caiu o poder legislativo, estrutura, funcionamento, né? Função. E o examinador perguntou, por que tem algum motivo, decorre de alguma finalidade, alguma função, por que a cúpula do Senado é voltada para baixo e da Câmara é voltada para cima? Você imagina, né? Você está já numa prova oral do Ministério Público, prova oral de magistratura, aí fazem uma pergunta dessas, uma pergunta que é fácil, veja só, mas é aquele tipo de pergunta para te derrubar. É uma pegadinha. Ela quer te derrubar, quer te deixar. Por que a cúpula, né, do Senado é voltada para baixo e da Câmara é voltada para cima? Assim como essa que eu coloquei agora, o exemplo de eleição sem voto.
considerado eleito sem que tenha nenhum voto. Michel Temer foi presidente da República, inclusive, sem ter recebido nunca nenhum voto. Foi eleito. Vice, sem ter voto, e como houve impeachment, assumiu a presidência sem ter voto. Não foi eleito para presidente, eleito como vice, mas sem receber qualquer voto. Todos os votos foram no presidente. E aí caiu essa pergunta também em relação ao poder legislativo. Agora você já sabe que a resposta é simples. Mas, né, para você passar num concurso, uma última questão de concurso, prova oral, eu acho que é uma forçação de barra desnecessária. Você não pega conhecimento relevante para a função que vai exercer. Qual conhecimento relevante para a função que vai ser exercida? Nos dois casos, vamos lá. Imagine que o indivíduo seja reprovado por essa questão. Qual a relevância para a função? O que isso vai prejudicar o candidato a exercer a função? Ele vai ser menos capaz porque não respondeu essas duas perguntas? Que muitas vezes não respondeu, veja, porque estava nervoso, porque não imaginaria uma coisa tão boba assim, tão simplória, que é simplória. Aí a resposta era porque a Câmara, veja só, a Câmara é composta por representantes do povo, então ela tem que ser voltada para cima, aberta para ouvir o clamor da sociedade. Olha que romântico. E o Senado voltado para baixo, a cúpula do Senado, para as questões internas, portanto, de interesse dos estados. Isso foi, inclusive, o que fez com que o Niemeyer tivesse feito essa estrutura, a partir dessas funções. Mas, enfim, ainda que tem um sentido, né? Não foi à toa, ele não escolheu, vou colocar essa para baixo, aquela para cima porque eu quero. Não foi por isso. Foi por força do 46, do 45 e do 46, das funções. Mas é muita forçação uma pergunta dessa, né? Eu acho, tá? Eu acho. Embora tenha a ver, tá? Tem a ver, né? Poderia perguntar de uma outra maneira, né? Não precisa perguntar cúpula voltada para cima, cúpula voltada para baixo. Pergunta de uma outra maneira. Quais as funções típicas que a Constituição confere ao Poder Legislativo? Talvez uma questão melhor. Ele ia falar lá, função legislativa, função fiscalizadora, fiscalização política e política administrativa e fiscalização financeira e orçamentária. E se ele não falasse a terceira, representativa, função representativa, sim, ia perder ponto, porque tem a função representativa. E aí tem que dizer a representação popular, representação federativa, assim como a fiscalização, tem que ser dito. Senão, não ganharia o ponto integral. Fiscalização política administrativa, financeira orçamentária, tem que falar. Não basta dizer só fiscalização. Não basta dizer só representação. Agora, cúpula, arquitetura, por que Niemeyer fez para baixo, por que Niemeyer fez para cima? Poderia perguntar de uma outra maneira, até mesmo para o candidato refletir um pouquinho, né? Porque quando você pergunta assim, você não deixa nem o candidato refletir, o candidato toma um susto. Por que a cúpula é para baixo, por que a cúpula é para cima? Mas, enfim, foi perguntado, e aqui está, aqui você tem a resposta. Então, Poder Legislativo, no âmbito federal, Congresso Nacional, portanto, é composto por duas casas legislativas. Então, uma estrutura bicameral. Câmara e Senado. Câmara, função de representação popular. Senado, função de representação federativa. Já no âmbito, ou nos âmbitos estadual, distrital e municipal, a estrutura externa é unicameral. Apenas uma casa legislativa. No âmbito estadual, assembleias legislativas. No âmbito municipal, Câmara de Vereadores. E Distrito Federal, você tem uma mistura. Câmara Legislativa. Você pega o Câmara do município e Legislativa do Estado. Então, Estado, Assembleia Legislativa. Município, Câmara de Vereadores. E Distrito Federal, você mistura. Câmara Legislativa. Então, estrutura externa, no âmbito federal, bicameral. No âmbito ou nos âmbitos estadual, municipal e distrital, unicameral. Visto estrutura externa, prosseguindo agora, estrutura interna. A estrutura interna do Poder Legislativo é organizada em comissões. Então, internamente, o Poder Legislativo é organizado em comissões. Comissões que podem ser independentes, criadas
isoladamente por cada casa legislativa, por exemplo, CCJ da Câmara, por exemplo, CPI do Senado, ou seja, comissões independentes. Ou ainda comissões mistas, que são criadas em conjunto pelas duas casas legislativas. Então, a estrutura interna dividida em comissões. Comissões independentes. Cada casa legislativa cria a sua própria comissão, independentemente da outra casa legislativa. E comissões mistas. Comissões criadas em conjunto pelas duas casas legislativas. As comissões independentes podem ser permanentes, significa, melhor dizendo, que tem duração durante toda a legislatura, ou temporária, que são criadas para funcionar por prazo certo. Prazo previamente estabelecido, de início e encerramento. Temos ainda comissões temporárias que podem ser ainda especiais, interna e externa, de representação, portanto, e as CPIs, comissões temporárias. Já as comissões mistas normalmente são temporárias, mas temos exceção, onde a comissão mista é uma comissão permanente. Olha o que diz lá no 167, parágrafo 1º da Constituição. 166, desculpe, parágrafo 1º da Constituição. Diz lá, caberá a uma comissão mista permanente de deputados e senadores. Então, mista permanente. Então, as comissões podem ser independentes ou mistas. Podem ser ainda permanentes ou temporárias. Permanentes durante toda a legislatura, funcionam durante toda a legislatura. A gente vai ver ainda o que é legislatura. Já a comissão temporária funciona por prazo certo, início e encerramento previamente estabelecido. Exemplo de comissão temporária, CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão temporária. Olha como dispõe o parágrafo 3º do artigo 58. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, independentemente, olha aqui, em conjunto, olha lá, ou separadamente, seguindo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, prazo previamente definido, previamente estabelecido, de início e de encerramento. A gente vai falar depois, ao final de CPI, vamos falar possibilidade de prorrogação, não possibilidade de prorrogação, mas deve ser criada para funcionar por prazo certo, prazo previamente definido de início e de encerramento. Então, permanente funciona durante toda a legislatura, temporária durante prazo certo, início e encerramento previamente definido. Pode ser autônoma ou independente, como visto. Prosseguindo. Funcionamento. Agora, funcionamento. Bom, funcionamento é aquele período de tempo das atividades legislativas. Então, funcionamento do poder legislativo. Então, funcionamento é o período de atividades legislativas. Como disse, funcionamento do poder legislativo. Funcionamento do poder legislativo se faz em legislaturas. Então, a legislatura é o período de funcionamento das atividades legislativas. A legislatura ela tem duração de 4 anos. Então, a legislatura tem duração de 4 anos. Eu fiz um esqueminha para vocês, vocês viram aí, eu vou colocar para vocês novamente, tá? A legislatura, portanto, tem duração de 4 anos. Muito cuidado, falei agora há pouco em pegadinhas, né? Muito cuidado, pois é comum o equívoco dizer que o Senado possui legislatura de 8 anos. Não.
A legislatura tem duração de 4 anos. Os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Então, o mandato parlamentar dos senadores é de 8 anos. São eleitos para atuarem durante 2 legislaturas. Mas a legislatura tem duração de 4 anos. Tanto é que nós temos eleições para o poder legislativo de 4 em 4 anos, inclusive para o Senado. A diferença do Senado e da Câmara quanto às eleições de 4 em 4 anos é que a Câmara se renova de 4 em 4 anos na sua totalidade. Então, de 4 em 4 anos, você elege novamente 513 deputados. Pode até eleger o mesmo, mas ele vai ter que ser eleito novamente. Então, você vai eleger a totalidade novamente. Então, a Câmara, de 4 em 4 anos a cada legislatura, se renova na sua totalidade. Já o Senado, não. O Senado se renova também de 4 em 4 anos? Sim. O Senado se renova a cada legislatura? Sim. Mas não na totalidade. Respectivamente, por 1/3 e 2/3. Basta você lembrar quando você vota para senador. Então, uma eleição, você vota para um senador. 4 anos depois, 2 senadores. 4 anos depois, 1 senador. 4 anos depois, 2 senadores, e assim sucessivamente. Ou seja, a cada legislatura, respectivamente, o Senado se renova por 1/3 ou 2/3, mas a cada 4 anos, a cada legislatura. A Câmara, a cada legislatura, se renova na sua totalidade. E onde é que está na Constituição a duração da legislatura? 44, parágrafo único. Eu vou ler o 44 todo, mas a duração está no parágrafo único, tá? Olha lá o 44. Diz lá, vou ler o caput. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, a duração da legislatura, 4 anos, não erre isso. Mandato parlamentar, regra 4 anos, exceção mandato de senador, duração de 8 anos, pois os senadores são eleitos para trabalharem durante 2 legislaturas. Bom, vista a duração da legislatura, 4 anos, a legislatura ela é subdividida em sessões legislativas. Então, a legislatura é subdividida em sessões legislativas. A sessão legislativa ela é anual. Então, a sessão legislativa é anual. Legislatura, 4 anos, sessão legislativa anual. A sessão legislativa, depois a gente vai ao dispositivo. A sessão legislativa, que é anual, é subdividida em sessão ordinária e sessão extraordinária. Então, muito cuidado com as expressões. Legislatura, 4 anos. Sessão legislativa anual. Sessão legislativa que é subdividida em sessão ordinária e sessão extraordinária. Sessão ordinária, é muita subdivisão, né? Mas depois tem um esquema para vocês. Sessão ordinária é, por sua vez, igualmente subdividida em 2 períodos legislativos. Então, a sessão ordinária é subdividida em 2 períodos legislativos. Primeiro período legislativo, de 2 de fevereiro a 17 de julho. Segundo período legislativo, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esses 2 períodos legislativos, 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro período, primeiro semestre. 1º de agosto a 22 de dezembro, segundo período, segundo semestre. Esses 2 períodos compõem a sessão ordinária. Já a sessão extraordinária vai se dar nos espaços deixados pela sessão ordinária. Então, a sessão legislativa anual é composta por sessão ordinária e sessão extraordinária. A sessão ordinária, por sua vez, é subdividida em 2 períodos legislativos. Primeiro período legislativo, segundo período. Primeiro período de 2 de fevereiro a 17 de julho. Segundo período legislativo, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Onde é que está isso? Respectivamente, sessão legislativa ordinária, 57 caput, sessão legislativa extraordinária, parágrafo 6º, 7º e 8º também, mas a essência é o parágrafo 6º, também do artigo 57. Olha o que diz lá. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente, ou seja, sessão anual. Na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro período legislativo da sessão ordinária. E de 1º de agosto a 22 de dezembro, segundo período legislativo, também da sessão ordinária. Lá no 44, parágrafo único,
faço uma remissão ao 57 caput, que trata da sessão legislativa. No caput, sessão legislativa anual e também sessão legislativa ordinária, 2 períodos legislativos. Já a extraordinária, parágrafo 6º, 6º, 7º e 8º, mas especificamente parágrafo 6º. Diz lá. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, e aí nós temos as situações em que a Constituição justifica a convocação de uma sessão extraordinária. Vimos, portanto, legislatura e sessões legislativas. A gente vai ver ainda outras espécies de sessões legislativas. Vamos ao esquema que eu fiz para vocês. Olha aí. Funcionamento. Legislatura. Parágrafo único do artigo 44, 4 anos. Sessão legislativa anual. Sessão legislativa anual, dividida em sessão ordinária e sessão extraordinária. Sessão ordinária em 2 períodos legislativos. Primeiro período, de 2 de fevereiro a 17 de julho, e segundo período, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, vimos aí o funcionamento do Poder Legislativo. Agora, para complementar o funcionamento do Poder Legislativo, espécies de sessões legislativas previstas na Constituição. Então, a Constituição traz diversas espécies de sessões legislativas. Traz lá. Sessão legislativa ordinária, vimos. 57 caput. Sessão legislativa extraordinária, vimos. 57, parágrafo 6º. Então, visto já. Ordinária. E extraordinária. Agora, sessão legislativa preparatória, vem prevista no parágrafo 4º do artigo 57, diz lá, cada uma das casas reunir-se-á em sessão preparatória, ou sessões preparatórias. Então, grife, sessões preparatórias. De 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, com mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, parágrafo 4º, sessão preparatória. Temos ainda, 4ª espécie, sessão conjunta. Parágrafo 3º, diz lá, além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta, grife aí, sessão conjunta. 1. Para inaugurar a sessão legislativa. 2. Para elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às 2 casas. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. 4. Conhecer do veto e sobre ele deliberar, fora outras hipóteses estabelecidas na própria Constituição. Bom, vimos legislatura, sessão legislativa ordinária, sessão legislativa extraordinária, sessão legislativa preparatória, sessão legislativa conjunta. A gente encerra esse bloco, voltamos no próximo bloco com imunidades parlamentares. Até daqui a pouco.